Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edson Lima e mais uma vez venho compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis no seu capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ansiedade, um pouquinho desse mal que tem acometido jovens, adolescentes, adultos, tantas pessoas. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis no seu capítulo 1 e finalizamos aqui nesse versículo no capítulo 2 até o versículo 3, no final de cada processo de criação de Deus, ele olhava para a sua criação, para aquilo que ele tinha feito, e ele falava: e viu Deus que era bom. E viu Deus que isso era bom. Aqui nós temos 3 princípios importantes para que a gente fuja dessa doença que tem assolado o nosso país, o nosso planeta. Antes disso, eu quero falar com vocês alguns dados. Hoje, atualmente, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Isso mesmo, do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivem com esse transtorno, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E esse número tem se alarmado, país afora, pelo mundo, por todos os lugares em que eu e você passamos. E quando falamos de depressão, o número é mais espantoso. Nós estamos falando de 120 milhões de pessoas com depressão no mundo. 11 milhões no Brasil. Ou seja, 6% da população já foi diagnosticada como depressão. Cerca de 850 mil pessoas por ano são diagnosticadas com essas doenças. São síndromes, são doenças mentais, doenças emocionais. E hoje a depressão ela é conhecida como um câncer da alma. É alguma coisa que vai te deteriorando por dentro, te machucando, te consumindo. E muito do que tem acontecido, essas novas mídias têm gerado. Que sentimentos essas mídias geram hoje? WhatsApp, Facebook, e-mail, Skype, Twitter. Quantas desses aplicativos ou dessas mídias sociais nós não consumimos diariamente? E o que ela tem gerado? O que essas mídias geram? Simplesmente o sentimento de comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Ele consegue trocar de carro, mesmo tendo o mesmo salário que eu. Ele consegue viajar, mesmo ganhando quase a mesma coisa que eu ganho. E por que isso acontece? E aí essa comparação nos gera um sentimento de ansiedade, essa síndrome da ansiedade, onde mais de 18 milhões de pessoas já fazem parte. E é claro que ela não vem sozinha. Nós temos o sentimento de comparação, vem a ansiedade e, é lógico, a insatisfação. Porque eu não consigo ter e nem fazer aquilo que o outro faz. Aquela pessoa que eu sigo no meu Instagram, ou aquela pessoa que eu sigo no Facebook, em qualquer aplicativo de mídia social, eu não consigo. E eu não compreendo. E eu simplesmente começo a sofrer por dentro. E isso é um grande perigo.
se é um risco para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Talvez você não tenha ainda percebido, mas você já tenha tido alguns desses sintomas, uma alteração de apetite, uma tensão, dores de cabeça, alteração no peso, resfriados constantes, diarreia, ou doenças emocionais como essa própria ansiedade, melancolia, frustração, irritação, mau humor, mudança de hábito, mudança de humor rápida demais. Ou talvez você já esteja naquele outro estágio, uma sensação de vazio, uma perda de significado, você não se encontra, não sabe mais quem você é, um martírio da alma. Pois é, amigos, nós precisamos entender que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E é uma maratona a qual nós precisamos desfrutar. E quando nós lemos aqui, nós começamos a afinar o nosso instrumento. O que Deus fez? O que Deus fazia? O que Deus faz? Tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus criou. No final do dia Ele olha. E Ele olha para aquilo que foi bom. E Ele vê que aquilo é bom. E Ele simplesmente descansa. E Ele espera que o outro dia chegue e Ele começa a trabalhar, Ele faz novamente, e Ele constrói com a sua voz. E o que nós fazemos? Nós levamos trabalho para casa, nós levamos lições para casa, nós levamos atividades escolares para casa, nós simplesmente inundamos o nosso lar, o nosso tempo de descanso com aquilo que é para ficar no nosso trabalho. Nós não conseguimos mais dividir o nosso dia. Amigos, o que nós precisamos, sabe aquelas 3 coisinhas que vão nos ajudar? A primeira delas se chama descanso. Chegou um determinado tempo do dia em que Deus parava. Deus parava, simplesmente deixava para o próximo dia. E Deus é Deus. Ele poderia ter feito tudo assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Mas Ele fez questão de nos ensinar que a cada dia o seu mal, que a cada dia o seu mal, um dia de cada vez, que no final do dia precisamos parar. A segunda coisa que Ele nos ensina é a contemplação. Nós precisamos olhar para aquilo que foi feito durante o nosso dia. Quantos de nós terminamos um dia de trabalho, um dia de estudos, e olhamos para trás e falamos assim: olha só o que nós construímos. Olha o que eu fiz de bom nesse dia. E a terceira coisa é a gratidão. Agradeça pelas lutas que você teve ao longo do dia. Agradeça pelas vitórias, agradeça pelos livramentos. Agradeça porque você acordou. Agradeça porque nesse momento você tem a possibilidade de ouvir esse vídeo, de ver esse vídeo, de olhar esse vídeo. Enquanto muitos não sabem se chegarão nesse dia com vida, que possamos descansar, que possamos contemplar a beleza daquilo que nós construímos durante o dia, e que possamos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos proporcionou nesse dia, nos dias que se passaram e nos dias que virão. Obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu lar. Que você continue acreditando que Deus pode transformar sua vida e renovar o seu ser. E não se esqueça, independente do que aconteça, Deus está no controle, ok? Um forte abraço, obrigado e até a próxima.